A TV Ipameri apresenta podcast Cá Entre Nós. Oferecimento: Alto Posto Tucano, combustíveis de qualidade na medida certa. CFK, Centro Fitness Cairós. Jogue duro ou vá para casa. Renovar óleos vegetais, nada se perde, tudo se transforma. Guardiões GP2, seu patrimônio muito bem protegido. Rural Cred, planejamento rural facilitado. Locamac, locação de máquinas e equipamentos. Netcom, fibra ótica, internet 5G dedicada a você. Papelaria Dinâmica, no Alto do Cruzeiro. E Silva Contabilidade, serviços contábeis em geral. Olá, muito boa noite, sejam todos bem-vindos a mais um podcast Cá Entre Nós, aqui pela sua TV Ipameri. Eu sou o Andriele Fernandes, tenho os trabalhos técnicos do Pedro Rocha e a assessoria jurídica do Dr. Ítalo Vaz. Temos também os melhores patrocinadores de Ipameri e região, os quais fica aqui o nosso agradecimento pela confiança em nosso trabalho. Agradecer a você que está chegando agora, você que não conhece o canal TV Ipameri e os nossos conteúdos, inscrevam-se, ative as notificações e acompanhem tudo de pertinho. Hoje tenho aqui a grata satisfação de receber o poeta, dramaturgo, fotógrafo, compositor e artista plástico Noemi Marcos Quinan, conhecido popularmente por Marcos Quinan, e a gente vai ter a oportunidade de conhecer um pouco essa persona ipamerina, um pouco do seu trabalho, um pouco da sua trajetória, e vamos falar também da sua participação aqui no Festival Literário do Cerrado, que aconteceu nesse mês de setembro. Satisfação em recebê-lo aqui, Marcos Quinan, é um prazer falar com você. Prazer é todo meu. Marcos Quinan, ou melhor, Noemi Marcos Quinan. Quem é essa persona? Onde nasceu? Como foi criado? Conta um pouquinho da sua história pra gente. Eu nasci aqui em Ipameri, né? Em 1949. Nasci numa chácara, fica nos Arrabaldes, muito próximo ali do cemitério. Sim. Né? Uma última casa que tinha ali naquele lado lá. E na época, eu acredito que foi do lado que foi desmanchada a casa há pouco tempo, porque eu tinha esperança de chegar aqui em Ipameri e pelo menos fotografar ela, porque é uma casa enorme, cor amarela, onde morou minha tia, morou minha família, e onde eu de fato nasci. Eu nasci numa chácara, porque lá era Arrabalde da cidade naquela época. O senhor não encontrou mais essa casa? Não, já estive lá muitas vezes, mas eu queria fotografar ela pelo menos, porque a última vez que eu vim aqui ela estava de pé. Sim. Agora não está mais. Entendi. Criado ali naquela região, nascido em 49, Ipameri estava, vamos dizer assim, era uma cidade em formação ainda. A cidade de Ipameri era uma cidade maravilhosa, com tudo que é novidade que existia, tinha aqui. Nós tínhamos companhias aéreas, nós tínhamos bancos, nós tínhamos, por exemplo, energia elétrica gerada pelo próprio município, a primeira de Goiás. Nós tínhamos aqui a estação, a oficina da estação de ferro, não é? Nós tivemos aqui empresas grandes, aéreas, por exemplo. Sim. Né? O CAN, quando começou o CAN, levava correspondência. Sim. Uma das cidades escolhidas para ele descer foi Ipameri. Então nós tivemos um momento, na época que eu nasci, um pouquinho antes e um pouquinho depois, Sim. de mas muito desenvolvimento. Né? Nós tínhamos energia elétrica, nós tínhamos indústria de manteiga, de máquina de limpar arroz. Nós fabricávamos aqui algumas coisas de laticínios. Sim. Né? Nós tínhamos
corrida de cavalo no calendário nacional. Então são muitas coisas que nós tínhamos naquela Podemos dizer que foi os tempos de ouro de Ipameri. Foi. A cidade independente da briga política da época, né? Que no meu entendimento foi o que possibilitou aquele desenvolvimento todo naquela época, né? Sim. E é um desenvolvimento assim, cinema, por exemplo. Nós tínhamos um cinema grande e que exibia um filme por dia. Sim. Não era aquele negócio de você exibir um filme de vez em quando, ou então... Não, era um filme por dia. Nós tivemos aqui bancos. Quantos bancos nós tínhamos? Hipotecário, Fomos pioneiros, Banco né? Real, Banco do Brasil, né? Então, era uma cidade efervescente culturalmente também. O Jockey, as festas no Jockey, quem Sim. esquece daquilo? Do Moarama, né? Aí na parte escolar, nós tínhamos o Colégio das Freiras ali, que com internas de tudo que é lugar, né? Vinha internas de outros estados para cá. O colégio Eduardo Mancini, o ginásio que a gente chama, que foi no meu ponto de vista, um dos grandes pontos de educação de verdade que houve do que eu conheço, do que eu conheci logo depois disso. Certo. Nós tínhamos professores ali que tinham uma expertise no ensinar, que era uma coisa impressionante aquilo. Sim. E a minha formação é toda dali. Eu não estudei o primário, fui alfabetizado em casa, entrei no ginásio pela admissão, saí do ginásio, fui estudar em Porto Alegre, não consegui nem perceber que eu poderia aprender alguma coisa no lugar que eu escolhi, para eu estudar lá, e era um colégio vinculado à universidade, você não precisava de fazer vestibular, Sim. mas eu não aprendi nada. Os catedráticos não conseguiam ensinar no meu ponto de vista. Entendi. Aí vim para cá, fui para estudar no Liceu de Goiânia. Na segunda semana eu descobri que eu não queria estudar, não era daquele jeito. Eu queria aprender, mas de outra maneira. Entendi. E fui para a vida. Que legal, que bacana. Marcos, você me falou aqui uma palavra no início, falando da história de Ipameri, tendo em vista que nós estamos em setembro. Ipameri completou 154 anos de emancipação política agora no último dia 12. E essa história sempre deixa aí algumas incógnitas, né? Nós já tivemos aqui a presença de alguns historiadores que contam superficialmente e até mesmo um pouco mais profundamente a história de Ipameri. Você que viveu esse período, né, onde Ipameri era costumavam dizer que o Ipameri era o berço da modernidade, né, onde foi pioneiro e teve aí uma cidade em desenvolvimento, né, principalmente com a chegada da linha de ferro, né, enfim. Então, você me falou uma palavra aí, uma briga política que pode ter desencadeado o desenvolvimento. Mas e a decadência? Não, a decadência foi pela briga política. Não é isso. É que eu costumo falar que Ipameri é o berço do anarquismo em Goiás. Sim. Né? Da teoria anarquista, não é anarquista de fazer bagunça. Sim. Tá? Porque não se alinha com ninguém especificamente. Então, se você prestar atenção, naquela época, nós tínhamos duas famílias que comandavam o Estado, do jeito deles. Sim. Mas Ipameri nunca pactuou com isso. Nós temos, por exemplo, o doutor Davi Kozak. O doutor Davi Kozak ergueu uma maternidade, um hospital aí, que atendia metade do estado de Goiás. Né? Por que o CAN ia escolher Ipameri para pousar aqui? Tinha uma relevância muito grande. E aí essas duas famílias políticas, elas dominavam o resto do estado. Você pode pegar... família Caiado e Ludovico. Com as ramificações, né? Por exemplo, quando que foi asfaltada a estrada para Goiânia? Qual governo? Iris Rezende?
Não. Começou no Ademar Santilo, no Henrique Santilo. Sim. E o Íris honrou e continuou. Aham. Né? Eu soube disso hoje, porque até então na minha pesquisa, tem lá que quem começou foi o Ademar. Sim. O Henrique. O Henrique. E depois eu consegui achar que quem concluiu, ela inaugurou, foi o Íris. Então aí hoje aqui em Pameri mesmo, eu conversando com algumas pessoas, eu confirmei. Começou no governo dos irmãos, né, Santilo, e terminou, quem entregou, eles fizeram só um pedacinho. Mas a questão de entregar um pedacinho é o seguinte, para você fazer uma obra dessa, aprovou, você pode começar ela que o dinheiro está empenhado para você terminar. Sim. Não desmerecendo o que o Íris possa ter feito. Aham. Porque eu não gosto muito dessas briguinhas políticas. Né? Então eu generalizo, porque Ipameri foi, na minha opinião, assim, o berço do anarquismo. Né? Não anarquismo de fazer bagunça. Porque no mundo todo foi o momento do anarquismo que jogou para o mundo afora a maioria dos imigrantes. E aqui em Pameri, se você prestar atenção, nós temos libaneses, nós temos sírios, nós temos japoneses, nós temos alemães, nós temos gregos, nós temos espanhóis, nós temos essas raças todas aqui. Esse pessoal que veio para cá naquela época, sim, né, imigrados, na minha fabulação, sim, eles vieram porque eram anarquistas, foram muito perseguidos. Anarquismo aí, nesse caso, é uma teoria de liberdade e de menos burocracia, menos... Né? Sim. Então, eu acredito que eu com isso, com essa análise, eu situo mais ou menos Ipameri no que era e no que virou. Né? Porque foi uma cidade esplendorosa. Por exemplo, por que o CAN escolheu Ipameri para descer com o correio aéreo no momento em que eles estavam começando o correio aéreo, que nem chamava de CAN ainda? Sim. Escolheram essa cidade. Né? Por que a rádio... a rádio... Como é que era o nome? Chavantes. De Pameri? Não, Chavantes. Chavantes de Pameri. Sim. A Rádio Chavantes de Pameri tinha auditório. A Rádio Chavantes de Pameri trouxe tudo que é artista famoso da Rádio Nacional para fazer coisa aqui. Sim. Eu mesmo tenho fotografia da despedida da Emilinha Bob. Eu era criancinha e ela dando a mão para mim, despedindo para subir no avião. Eu lembro vagamente, por exemplo, o Gonzaga teve aqui, meu. Não é? Né? Agora, uma emissora de rádio que naquela época, para ter esse potencial, precisava de ser significativo. Sim. A outra coisa é o cinema. Eu não conheci nenhum cinema que pudesse, pesquisando, não descobri nenhum cinema daquela época que pudesse exibir os filmes da forma como o nosso exibia. Ele repetia às vezes uma vez ou duas, mas aquela coisa de você passar um filme 1, 2, 3, 4, 5 dias, não existiu aqui não. Sim. Né? Os seriados eram tudo... Né? Aham. E aí você entende então que as coisas começaram a dar errado quando? Ah não, isso aí foi lentamente, né? Foi lentamente. Porque nós fomos perdendo um pouco foi perdendo, porque... das coisas pro polo até mesmo de Anápolis, podemos dizer. Sim, ali, também. Né? Daquela região. Porque né? eles fizeram a Estrada de Ferro, fez também outra oficina na época da construção, salvo em Bulhões, eu não tenho certeza. Sim. Mas no caminho. Porque, claro, eles vinham quando terminava aqui, eles tinham que levar a oficina mais para frente. Eu acho que isso foi um dos fatores que não é que tenha deixado tão mal assim, não. Mas mudou o foco por aí, para onde tinha, estava mais agitado a construção da Estrada de Ferro. Entendi. Que foi uma coisa extraordinária para o Goiás, né? Agora, aí Ipameri, se você examinar a época, né,
dessa coisa que eu falo de gente fugindo da Europa, tal, imigrante, não eram pessoas que não tinham recurso, que vieram para cá, na minha análise. Aham. Né? Não era. Nós tínhamos fábrica de manteiga, fábrica de sapato, de botina. Eu tenho uma lista enorme de coisas que eu consegui apurar, que eu não vou me lembrar de tudo, mas nós tínhamos um diferencial muito grande do resto do estado. Aí por que a Belém-Brasília não... Belém-Brasília não. Por que a estrada que liga Brasília no sul, em São Paulo, tal, não passou por aqui? Se você pegar o traçado dela, não é porque é mais curto, não. Sim. Que ela passa lá em Catalão. Pode ter outros motivos, não sei qual. Sim. Não cheguei aí ainda. Entendi. Mas então tem essas coisas todas, né? Agora, aqui a educação, aqui é uma coisa primorosa. Então, voltando, lá no final, no início, como o senhor disse, você fez o primário em casa, né? Estudou. Estudei, entrei no ginásio, estudei com a minha irmã, Neuza Garcia, foi uma professora de muita relevância aqui na época. Na época, quais professores, mais ou menos, que o senhor se recorda? Eu estudei com a minha irmã em casa. Sim. Estudei algumas em pouco tempo com a professora Juraci, que era sobrinha do Padre Domingos, mas foi assim, uma questão de 2 meses, uma coisa assim. E depois entrei no ginásio, na admissão, com o professor Geraldo. Sim. Aí começa a minha formação digamos assim, de minha intuição, essas coisas todas que eu fui desenvolvendo. Entendi. Na época não existia redação. Na época o nome disso era descrição. Ele põe uma paisagem no quadro para você descrevê-la. Dizendo ele, né? E se quiser criar uma história em cima da que você vê, pode. Era para mim mesmo. Criava a história, descrevia o quadro, criava a história e montava a pescaria lá. Entendi. Então eu tirava nota muito boa com ele. Marcos, ele era meio durão. Você disse que a sua base, você percebeu que a sua base foi no ginasial com os professores que você teve. Só no ginásio. Aí, continuando. Naquela época, por influência do Vila Lobos, era obrigatório ter um coral. Eu fui selecionado para o coral. Aí é uma história interessante pra caramba. Eu fui selecionado para o coral, cantava, né? Cantava cori, cantava também uma outra em alemão, sei lá. Enfim. Mas uma as músicas que o compositor que mais tinha música no repertório que o Vila mandava era o maestro Valdemar Henrique, lá do Pará. Sim. Né? E a história interessante é que o maestro Valdemar Henrique trabalhou no Rio de Janeiro, era muito novinho, e o Vila Lobos pegou ele no colo, porque ele era um baita compositor, desde pequeno, desde criança, jovem. E então nós cantávamos a música dele. Quando eu mudei para Belém, que eu o conheci, e conversando com ele, eu contei isso para ele. Falei, maestro, nós cantávamos do coro orfeônico do ginásio onde eu estudei, tal. Aí ele virou para mim assim, isso só pode ser coisa do Vila. Foi ótimo. Mas aí nós damos, fiz a admissão, prestei, na época você prestava uma prova para entrar no ginásio. Sim. Entrei no ginásio. Aí no ginásio, o primeiro ano foi uma catástrofe por um lado e uma coisa muito boa por outro. Porque eu tive professores, por exemplo, aí eu vou citar o professor Marcelo. Estou falando de coisas que têm influência no meu jeito de fazer a minha arte, vamos dizer assim. Entendi. O professor Marcelo dividiu o quadro no meio, e a história oficial aqui e a história verdadeira aqui. Então ele questionava a história com uma lógica danada. Isso foi um ensinamento muito grande. Aí tinha a professora Lúcia, de desenho, e o desenho naquela época era só, barra, não sei o que e tal. Mas ela me prestava muita atenção em como eu fazia o desenho geométrico, depois coloria. Sim. Né? Me ensinou muito. Dona Elê, professora de geografia,
também era uma figuraça, né? Brava, ela parecia brava, mas não era. E com ela a gente teve uma noção do mundo, né? E de que a principal coisa, assim, é de que, pô, nós somos nós, né? Nós não temos que ficar misturando com ninguém para ser alguém. Nós somos. Sim. Né? Se você juntar que eu aprendi de geografia, que eu aprendi de história, de desenho e tal. E português era o Geraldo que lecionava. Mas aí tinha o Benildo na matemática, todos bons, não tem nenhum que... Hein? Não, mas aí o Zuzé é especial. Porque ele lecionava latim e francês. E eu não aguentava aquilo. Não aguentava. Segundo ano, chega o professor Zuzu na aula, primeira aula. Quando eu vi ele, eu falei, tô lascado. Vai ser foda. E ele chega lá com um monte de livro na mão e distribui pra gente ler. Um amigo, Paulo, que era filho do gerente do Banco Crédito Real, que não era daqui de Ipameri, pegou o Grande Sertão Veredas. E eu peguei um livro do Pedro Nava. E ele, quando ele começou a ler o Guimarães, ele não gostou de jeito nenhum. Você não quer trocar comigo, não? Eu troquei. Então eu li Guimarães Rosa no segundo ano de ginasial. E aquilo parece que deu uma arredondada assim. Abriu a mente. Abriu a mente. Assim como o professor Zuzu lecionando. O professor Zuzu, para mim, é um mestre principal de qualquer coisa que você for fazer. Grande Zuzu, 100 anos já, né? Mas um ícone da nossa história aqui. E a última vez que eu fui com ele, na hora de sair, eu falei, professor, o senhor é um revolucionário. Não conta para ninguém, não. Grande Zuzu. E aí, diante de tanto ensinamento, de tanto conhecimento, você concluiu o ensino médio aqui? Concluí, nós formamos, fizemos aquele baile tradicional. Aí um dos nossos colegas não tinha condição de comprar roupa para ir no jockey. Sim. E nós juntamos lá e conseguimos comprar terno, gravado, tudo para ele. Aí enumeramos aqui da festa da gratidão, né? E nos formamos. Aí, como eu tinha duas irmãs do Rio Grande do Sul, uma era freira, irmã Nelly, famosa lá e tal, pelo trabalho social, sim, e a outra estudante de psicologia, vamos estudar lá. Eu fui. Foi um lugar onde eu não aprendi nada. Fui para uma escola que você não precisava fazer vestibular. Os professores, todos catedráticos, parece que eles tinham vergonha de abrir a boca para ensinar, na verdade. Sim. Eles ficavam só na deles. Eu não aprendi nada, né? Só que eu tive um atrito com uma professora, que eu estava no horário noturno, porque eu trabalhava de dia. Sim. E ela era ela parecia aquela velhinha da Praça da Alegria, Dona Diva. Ela pegava um cara assim da sua idade, da minha idade de hoje, que estudava à noite, com uma dificuldade danada, pegava na orelha dos caras, fazia X na testa. Aí o dia que ela foi fazer comigo, eu levantei e saí da sala. Sim. Eu fui o único aluno num colégio de 6.000 alunos que levou pau com ela. Aí eu voltei pra cá. Fiquei um ano aqui, vadiando aqui em Ipameri. Era perseguição ferrenha, então. Né? E aí você voltou. Aí eu voltei, fiquei aqui pescando, caçando, indo pra fazenda com meus amigos e tal. E profissionalmente, quando é que te despertou essa questão do trabalho? Como assim? Assim, você começou a trabalhar desde quando? Não, aí teve uma outra coisa. Porque até então você só estudava. Eu parei de estudar, fiquei aqui um ano, mais ou menos no começo do ano, assim, março, abril, parece. Aí teve um outro problema. Mas eu vou contar. Pode contar. Agora pode contar. Tá tudo. Eu estava fora, tinha experiência
com o movimento estudantil, que naquela época estava Em alta. começando a criar o grande corpo que foi. Sim. Tanto que quando eu vim embora de Porto Alegre, eu fui preso em São Paulo, porque eu tinha carteirinha da Uni, porque o colégio que eu estudava, do científico, você entrava na faculdade sem precisar de fazer vestibular. Então era a Sim. Uni. Aham. Eu fui preso junto com um monte de gente que chegava na estação, levaram nós para um estádio de futebol, nós ficamos lá 2 dias, porque ia ter aquele famoso congresso numa fazenda lá e tal. E aí eu cheguei em Pameri, né? Não tinha que fazer nada, pescar, caçar, sair com o Juarez para a fazenda do pai dele e tal. Liberdade. Mas eu tinha a experiência de ter estudado fora. Entendi. E o Odoriquinho, que era nosso conterrâneo, tinha também, ele estava em Belo Horizonte. Ele estava fazendo o primeiro ano de Direito. E eu, se passasse lá com a Vera, ele ia entrar no primeiro ano de alguma coisa. E aí eles pessoal aí, Neriton, Nelma, uma galerazinha que ia fazer uma apresentação do Colégio das Freiras, um jogral. E pediram para a gente escrever. Por que pediram para escrever? Porque nós tínhamos morado fora, estudado fora e estávamos no olho do furacão, tanto Belo Horizonte quanto Porto Alegre, do furacão do movimento estudantil. Sim. Na época da ditadura. Aham. Então nós tínhamos mais base para falar daquilo. E nós escrevemos. Eu e o Duriquinho escrevemos, ele não bebia, não fazia nada, eu bebia nas minhas, e nós fizemos lá. Eu não me recordo do texto todo, ele ficou perdido na memória. Mas aí o Neriton Bass, Sim. um dos livros que ele escreveu, menciona que eu fui preso. Eu fui preso aqui no 6º Batalhão de Caçadores na época, né? Sim. Mas aí assim, nós escrevemos o sentimento do jovem naquele momento do país. Não tinha nada assim tão grave. Eu lembro de um pedacinho, jovens, homens da nova geração, oprimidos e amargurados, sentindo no peito um vazio, não sei o que tal. Uma coisa, não tinha nada a ver com ostensivo nem nada. Sim. Mas aí me pegaram. Ouviram todo mundo que participou do jogral, ouviram as freiras, a madre. E eu estava para a fazenda de um amigo meu, pescando. Nós ficamos 3 dias lá. Quando eu cheguei, me prenderam. E quem me prendeu foi um amigo meu. Por conta desse Texto. Eles mandaram um militar de agulhas negras, não é? Agora não me lembro. Não é agulhas negras, não. É da sede onde eram as torturas lá, a segurança. Mandaram um cara vir aqui para fazer isso. E aí, quando esse amigo meu, por sinal, ele não permitiu nem que eu entrasse em casa e deixasse as minhas coisas. Ele já foi totalmente militar. Sim. Também fazer o quê? E era conhecido, amigo, de sair junto, de jogar bola. Mas enfim, vou eu pro quartel. Na época era o 6º Batalhão de Caçadores. Não era uma facção grande. Gerava medo. Hein? Causava medo. Não, eu não sabia o que era aquilo, né? Quando eu cheguei lá, e a gente no movimento estudantil, a gente aprendia uma coisa. Quando você for preso, for inquirido em qualquer coisa, dê uma de ingênuo. Era isso que eles falavam para nós. Sim. E eu cheguei lá, a primeira coisa que eu fiz, o cara começou a perguntar coisa, assim, muito de leve. Aí eu perguntei para ele por que tinha aquele emblema da cobra fumando na Força Expedicionária Brasileira. Sim. Aí ele me explicou que é porque todo mundo falava que era mais fácil a cobra fumar do que o Brasil ir para a Segunda Guerra. E ali eu cometi um erro fatal, porque ele chegou a dar um risinho assim de que peguei. E aí me interrogou o que eu fazia, onde eu estava, o que eu fazia em Porto Alegre, tal. O que eu queria dizer com aquelas palavras, tal. Bom, enfim. Chamou o sargento lá e mandou me trancar na cela dos graduados, que é um quarto que não tem grade e tem só uma janela que dá
mas dá para fora. Sim. Dá assim, dentro do quartel, mas se avista a calçada. Entendi. Aqui, passagem. Aí, bom, ficou para outro dia. Isso assim, minha família não sabia que eu tinha chegado da fazenda. Ninguém me procurou. Bom, quando foi no outro dia de manhã, que eu olho pela janela, quem vai passando na calçada, depois da grade do 6º Batalhão? Professor Zuzu. Aí eu comecei a gritar como se eu estivesse sendo espancado, segundo eu. Aí o interrogador lá falou, peguei o cara. Me chamou para o interrogatório, já me trancou de novo para me esperar a condução que me levaria para Juiz de Fora, que era o lugar que eu queria falar. Cara. Para Juiz de Fora. E eu, você não estava entendendo coisíssima nenhuma daquilo, porque não tinha motivo, eu não via nenhum. Mas aí chega meu primo, o Hélio Quinan, que faleceu há pouco aí. Chega o Hélio e um advogado. Chegou, eu saí do quartinho lá e fui para o cassino dos oficiais. Eles estavam lá. Ele falou, ó, você vai ser solto hoje ainda. E foram embora, eu fiquei lá esperando. De fato, me soltaram, assim, umas 6 horas da tarde. Sim. Quando eu passando na porta do Colégio das Freiras, era uma freira me chamando. Eu fui lá. Ela falou, não, entra aqui, entra aqui. Aí eu entrei lá. Estava o bispo de Goiânia, o bispo de Brasília, um advogado que foi com o meu primo lá, o Hélio Quinan, que também é advogado. Estava a madre e estava a freira responsável pelo evento. Eu não levei um susto por isso. Eu levei um susto porque estava todo mundo tomando cerveja e comendo pernil com palitinho. É sério. Mas enfim, aí conversamos, eu contei tudo o que aconteceu e me liberaram. Aí eu perguntei do Odoriquim, né? Veio o Odorico lá em Belo Horizonte. Não, ele foi preso, mas já foi solto, nós fizemos igual nós fizemos aqui. Então aí, sai. Mas desse dia em diante, eu notava assim que todo mundo, meus conhecidos, meus amigos, eles me olhavam meio com o atravessado. Sim. Aí eu resolvi, e minha família também pressionando para estudar, aí eu falei, então vou para Goiânia estudar lá. Aí fui para Goiânia, para uma república, comecei a estudar no liceu, 2 semanas depois, nunca mais voltei, arrumei um emprego num banco e comecei a minha carreira profissional num banco, somente com o ginásio feito aqui em Pameri. Que legal. E com conhecimento e a dinâmica de... Antigamente não tinha muito esse trem de concurso, né? É igual você falou, você fazia a divisão. mas era banco particular, né? Era banco particular. Entendi. Banco da Bahia. Ah, certo. Então eu trabalhei no BPO, que era um banco goiano, no Banco da Bahia e no Banco Auxiliar de São Paulo. Entendi. Bacana. E aí, o Marcos, a gente vê aqui o Marcos poeta, o Marcos dramaturgo, fotógrafo, compositor, artista plástico. De onde veio todas essas inspirações? Quando começou a surgir esses talentos? Pode falar, atrevido ou curioso. Não, é que assim, eu me lembro assim da minha infância que eu tinha um fascínio em ouvir, por exemplo, um programa que o Vila Lobos fazia, de música do Vila Lobos, não que ele fazia, de música dele, que tinha assim tipo 10 horas da noite. Eu gostava da música clássica. Gostava muito de ouvir, se fazia ali no começo da Bossa Nova e tal. O dia que eu ouvi Samba da Bênção, eu pirei, de verdade. Eu lembro até a roupa que eu tava. Então, assim, eu tinha uma ligação com a brasilidade desde então. Pô, eu li na 2ª série Guimarães Rosa. Então, sabe essa coisa que foi formando? Sim. Né? E minha turma, ninguém, né? Era Beatles, surgiu os Beatles, aí era Beatles. Mas eu sempre fui nessa trilha da brasilidade. Porque eu acho que a gente só vai ser um grande país no dia que nós olharmos para isso aí com todo o cuidado que precisa e todo o amor que precisa também, né? Sim. Nós não olhamos muito para a nossa brasilidade. Né? É verdade. Inclusive, nesse momento, nós estamos num momento cultural do Brasil totalmente
perdido, totalmente, Né? no meu ponto de vista. Né? Nós estamos navegando em coisas que são tudo bobagem. Já mudando a direção. as coisas, Usando a direção. Né? O Marcos, e aí você começou primeiro, sua tendência, seu primeiro talento ali, que você descobriu dentro dessas artes aqui, foi o quê? Eu acho que foi até esse poema aí do Jogral. Sim. Porque deu encrenca, eu falei, eu devo ter pensado, deu encrenca é porque deve ser Ficou bom. Não, eu nunca imaginei ter talento para nada disso. Entendeu? Sim. Mas assim, uma curiosidade, eu ouvia muita música boa, né? Eu lia muita coisa boa. Porque quando você estreia, digamos, uma leitura mais consciente num Guimarães Rosa, você não passa para qualquer um. Sim. Você não vai ler qualquer um mais. Aí, Aham. né? Então ali definiu a minha brasilidade. Foi lendo o que eu li, Guimarães, Vinícius, a poesia do Vinícius. Aí tem diversos autores, não dá nem para Sim. citar, mas basicamente o que me jogou nisso foi a música, a literatura, né? Porque eu tinha o costume de ler muito. Porque meu pai lia o Coiote, mas ele comprava, toda vez que comprava Coiote, ele comprava um livrinho de bolso. Mulher que Gisélia Espiã Nua, não sei o quê. E depois eu fui descobrir todos escritos por brasileiro. Não sei se você sabe disso. Sim, não, sabe. Que lá nunca foi escrito fora do Brasil. Todos brasileiros. A indústria daquilo Sim. era brasileira. Então eu gostava de ler. Aí quando eu achei o que combinava muito comigo, Sim. que eu tinha uma história meio assim com o rústico, né? Eu gostava de fazenda, por exemplo. Eu gostava de lidar com essas coisas assim, gado, esse negócio. Estava no meu universo, não sei explicar como. Sim, que legal. O Max, hoje. Hoje não. Você me disse aí que trabalhou também. Teve uma produtora, né? Que é um cara. O Marcos é um cara multimídia, né? Já fez muita coisa. Lá em Belém, eu desde que fui para lá, eu comecei, porque a cultura de lá é uma coisa muito mais impressionante. Como é que tu foi parar lá em Belém? Eu trabalhava na Aris, antes dela ser Aris, chamava Produtos Cometa. Isso depois do banco. Aí, né, primeiro a minha história assim, banco, aí foi banco, 3 bancos, depois eu fui trabalhar numa indústria de papel, de um paulista, que pegou uma massa falida de Goiás, que era de político, e arrendou para ver a viabilidade e depois ficar com as ações em troca do passivo. Sim. Aí ele me convidou para trabalhar com ele, depois que saí de um banco, e ele precisava constituir uma firma para fazer os arrendamentos. E ele falou, meu nome foi indicado para ele com uma referência muito alta. Aí ele falou, quando eu preciso de constituir a firma, eu preciso de um sócio. Então eu te dou 20% da empresa que nós conseguimos Sim. levantar aqui e te pago o mesmo que você ganhava lá no banco. Aí eu fui. Né? E nós levantamos a empresa, pagamos todas as dívidas, e tocamos ela durante muitos anos. Tivemos problema, fomos concordatários, assumimos a empresa de um irmão dele, uma história longa assim, de muitos anos. Sim. Aí chegou um momento que nós estávamos estáveis e ele falou, vamos arrendar isso aqui e tal. Ele era muito velho, Sim. né? Estava com uma idade avançada. E eu falei, se aluga para mim? Mas você não tem capital. Mas eu arrumo quem tem. E eu fui atrás e arrumei. Só que, quando eu falei o nome da pessoa que estava comigo no negócio, ele não quis mais. Ele tinha um atrito com o irmão do cara. Olha. Que coisa, hein? Não era para Enfim, ser. aí eu deixei a fábrica de papel e eu tinha 20% do capital. E ele me pagou com produto. Então, eu tinha que vender o produto. Sim.
Aí eu fui procurar quem precisava de vendedor para subir para o norte de Goiás. Aí Arisco tinha começado já com o sal. Né? Fazia sal para cozinha, sal para churrasco, sal para gado. E eu ia subir para o norte, tanto de gado que tem, peguei a representação também. E fui vendendo meu papel. Ele ficava depositado no depósito de uns amigos, de um grande amigo meu, dos primos, não, sobrinhos de um grande amigo meu, que me conseguiu que eu colocasse o papel lá até vender. Sim. E esses caras ganharam a concessão de empacotar açúcar. Então eu comecei a vender o açúcar dele. Então eu fui pro norte. Quando eu chego por lá, eles estavam já fazendo os estudos para Tucuruí. Aí eu participei da barragem de Tucuruí como fornecedor da CAPEM, da Camargo Correia. O Camargo Correia montou um supermercado lá e eu comecei a fornecer para eles açúcar, sal, papel higiênico, açúcar eu já falei. E a fábrica de pessoal do sal começou a fazer o tempero completo. E aí Arisco foi crescendo vertiginosamente e eu acompanhei todo esse crescimento. Isso lá já no Pará, lá em Belém. Lá no Pará. Já sediado lá. Certo. E lá, pelo que eu entendi, o senhor se encantou um pouco ali pela aquela cultura ali. Mas isso foi devagar, né? Primeiro uma solidão danada lá com o lugar, porque era na verdade um Brasil diferente, principalmente naquela época, né? Mas eu assimilei bem, porque lá tem muita coisa interessante, né? Culturalmente, na minha visão da cultura brasileira, talvez com uma evolução mais consistente, digamos assim. E aí eu fui me envolvendo, né? E aí o senhor criou algumas obras. Hein? O senhor escreveu algumas obras. Parece que lá mesmo o senhor ainda remeteu um pouco aqui a Ipameri. Não, lá a saudade, essa coisa toda, né? Aí eu escrevi meu primeiro livro. Mas antes disso, nós criamos a gravadora e editora. Ah, sim. E a gravadora e editora aconteceu assim. Eu já era amigo de dois artistas de lá, compositores, tudo, já era amigo deles. E eles levaram o Genésio, que é goiano, na época era Goiás, agora é Tocantins, o Genésio junto. E eu conheci o Genésio e conheci um outro cara de lá, que eu não conhecia. Então eu estava lá na plateia, vendo os quatro lá e tal. Quando esse Walter Freitas abriu a boca para cantar, aí eu pirei. A mesma sensação de quando eu ouvi o Elomar cantando as músicas dele, as composições dele. Aí naquele momento eu pirei. Consequência, fiquei amigo dele e falei, vamos gravar um disco. E aí nós criamos uma gravadora e editora. Eu, junto com o Nilson Chaves, que já era meu conhecido, que também é um grande compositor, aí nós criamos para gravar os artistas que não tinham espaço ainda. Não tinha disco gravado, Juraildes da Cruz não tinha. Criaram uma produtora de disco vinil na época. Uma gravadora. Gravadora e produtora e gravadora e distribuidora de discos. Sim. E nós chegamos a fazer 12 trabalhos, sendo que 8 de primeiro disco. Né? Por exemplo, Celso Viafra, que é paulistano, o primeiro disco que ele fez solo, uma obra dele, nós que fizemos. O do Juraildes a mesma coisa. O do Walter Freitas é considerado um clássico da discografia brasileira pelo diferencial que é a obra dele. Sim. Porque você ouve, é como se ouvisse a floresta amazônica. É uma coisa, não só na parte melódica, como nas letras dele, que tem tudo a ver com a fala dos primitivos, a mistura do indígena com o português. E aí nós ficamos com ela, enquanto tinha vinil, fizemos vinil.
Mudou para CD, nós fizemos CD. Sim. Acabou o CD, fechamos. Não tinha outro jeito. Fazer o quê? Então. Chegou a tecnologia. Mas foi exitosa, sabe? Aham. Não foi exitosa, nós tivemos a consideração assim, do mercado, Certo. referência. Você me disse anteriormente que tem cerca de 200 composições. Você é compositor de música. Componho, faço melodia, faço letra. Tenho parceria com uma porção de pessoas, com meu filho, desde que ele tinha pouca idade. Ele toca violão, canhoto, toca sem virar, é bem... E aí, nesse contexto, essas canções, como é que é? Essas canções, as primeiras eram todas instrumentais. E elas foram usadas em muitos programas, por exemplo, da Embrapa, da Rede Globo, porque era... tinha voz, melodia. Instrumental, então. Só instrumental. Entendi. Assim, muitas mesmo. Embrapa, pessoal desse pessoal de publicidade, muitos deles pediam para fazer, manda o pau. Né? E aí tem a história de uma rádio do Mato Grosso que usava para abertura da rádio de manhã para a música. Sim. O que me rendeu um direito autoral bacaninha. Legal, que bacana. Colhendo frutos até hoje, então, né? Podemos dizer assim. Né? E aí, o Marcos, essa questão aí, composição, artista plástico. Pois é. Aí, artista plástico, é aquele negócio. A minha professora de desenho geométrico, ela gostava muito de ver eu fazendo aquelas barcas, negócios que é o geométrico. E eu ficava feliz da vida quando ela parava, ficava olhando. Sim. Muito bom, não sei o quê. E eu via as pessoas fazendo as coisas. Sempre fui de frequentar a galeria de arte, eu ver e tal. Eu tinha um conhecimento de espectador, né? Aí eu resolvi um dia, eu vi sabe aqueles coisas que você enfia a mão por baixo e... Como é que chama? Fantochezinho, Aí eu vi como é o cara fazendo aquilo, como é que era. Que é papel machê, que ele fica duro, aí ué, será que cola em tela? Aí eu fiz uma experiência. Peguei uma tela e joguei o papel machê ali. Sim. E deu certo. Aí eu fiz uma série que é uma série que eu acho que foi a melhor coisa que eu fiz, né? Mas eu também criei um personagem, que eu até te mostrei. Sim. São 5 riscos, você forma um homenzinho. E aí eu comecei a brincar com isso. Os meus filhos gostavam de ver e tal, e eu fui desenvolvendo. E passei para a técnica também do papel machê, onde eu fiz o povo do Belo Monte. Eu fiz uma série de quadros, 20 e poucos quadros, retratando o povo que viveu em Canudos na época do Antônio Conselheiro, como a minha emoção percebia. Sim, né? Entendi. E foi muito bom ter feito. Legal. Bacana. E esse olhar para a fotografia, ô Marcos? Meu filho mais novo, um craque, ele que me ensinou. E aí... Ele é um craque, tem fotografia. Ele tem, por exemplo, fotografia da aurora boreal nos planetários. E ele quase perde a mão porque ele foi lá fotografar e a temperatura quase acabou com os 2 dedos dele, né? Mas ele fotografou a aurora boreal. Parece que tem 2... O do Rio de Janeiro eu tenho certeza. As fotografias são dele. Entendi. E ele, numa viagem que nós fizemos só eu e ele, nós saímos daqui e passamos um mês em Cuba. Então foi um mês de aprendizado de fotografia com ele. Legal. E aí eu comecei a fazer umas fotos e ele falou, pô, aprendeu bem. Aprendeu. Que legal. Hoje, numa ocasião especial, o Marcos está em Pameri, né, onde participa aí do Festival Literário do Cerrado, FLIC,
Como é que foi esse convite? Como é que está sendo essa participação? E o que pretende ser trabalhado aí? Quando eu fiz o meu primeiro livro, Sim. Bert Gale falou, vamos fazer um lançamento lá em Pameri. Aí, pô, minhas irmãs, minha família toda, então vamos. Aí nós viemos aqui e foi fantástico. Nós fizemos um lançamento no Rotary, ali no prédio onde funciona o Rotary. Sim. E aí tudo que precisava estava ali, né? Meus amigos tal, muitos eram vivos ainda, né? João Najá, foi maravilhoso. E então foi a primeira vez que eu vim. Não era o festival, né? Foi um convite para lançar o livro. Aham. Aí a segunda já era o festival. Me convidaram, eu vim. Então não é a primeira vez que você está aqui no Não, né? festival. Eu acho que é a terceira. Sim. Né? Aí, noutra ocasião, eles me chamaram, eu vim. Já tinha outros livros, né? E agora é a terceira. Bacana. A 10ª edição do Flick, né? Ou é a quarta? É não tenho certeza. Entendi. Não tenho certeza. Bacana. Então, e hoje nós já estamos aí vivenciando a 10ª edição do Flick. Lembrando que quando a gente falou aí, né, do primeiro livro escrito, já lá no Pará, que te remeteu aqui às saudades, às recordações aqui da cidade de Pameri, o livro intitulado Sertão do São Marcos. São Marcos. Que a região aqui é considerado Sertão do São Marcos. Certo. Além desses... Porque nós pertencemos à Bacia de São Marcos. Sim, é Não verdade. é o Corumbá. O Corumbá para nós só passa na porta. Foi o primeiro e que você escreveu sobre Pameri, né? Contou um pouco... Não, ele é só sobre essa região. Só sobre essa região. Só né? sobre a região. Pameri e o em volta, né? Certo. E tudo histórias, digamos assim, com muitos fatos que aconteceram mesmo, mas aí você transfere para outra época, outra situação Aham. e dá jogo. Né? Entendi. E depois disso, quantas obras já hoje são? Eu acho que são mais 13. Sim. Não, são mais 13. Mais Porque aí 13. tem livro para teatro, tem livro tem uma peça que é sobre o Brigue Palhaço, que é um navio que eles, não sei se você conhece essa história, na época da independência, houve uma revolta no Pará e chamaram a Marinha para interferir. Sim. E eles prenderam todo mundo que estava fazendo arruaça num navio. 200 e tantas pessoas num navio que não cabia isso. Então houve um morticídio lá, né? Entendi. Então, depois de muitos anos, uma pesquisadora encontrou o processo na biblioteca, numa sala jogado lá, Sim. uma caixa que tinha o processo dos mortos do Brigue Palhaço. Porque quando aconteceu, ninguém sabia, depois na sequência, ninguém sabia o nome deles. Sim. E não sabia o que aconteceu. Aí ela encontrou uma caixa, foi ver, era o processo do Brigue Palhaço. Claro que o comandante do navio foi perdoado, não foi condenado, mas está lá o nome dos mortos todos, que ninguém sabia. Entendi. Então eu escrevi um trabalho que é com música, né, que chama-se São José Dirigente, é o nome do navio. Sim. Onde eu dou o número do processo, o nome de todos eles, e alguns que falta nome, um pedaço do nome, tudo, mas tá tal qual está no processo. Legal. E hoje você me mostrou aí 2 livros, né? Que estão trabalhando aí nessa sua vinda aqui, nessa sua participação do Flick. Anabel Braz Teodoro e o Povo de Belmonte e Gestos de Cada Lugar. O Anabel é um livro sobre Canudos, tá? É um livro sobre Canudos. A história de Canudos, Sim. contada de uma maneira que contém a história de um pintor num grande pintor, conhecido e tal,
mas muito perseguido para a política da época. Então ele se isola lá no Pará. E ele começa a produzir uma obra meio inconsciente, dá aquele branco nele, quando ele vê, ele está trabalhando com papel machê, e ele faz o rosto dos conselheiristas, inclusive o do pai e da mãe dele. Sim. Porque ele, na história real dele, ele foi um dos jaguncinhos que o exército levou e as pessoas adotaram. Então tem essa construção, claro, isso é ficção, Sim. o desencadear todo, mas assim, os dados são todos verídicos. A idade dele em contraponto com a época de Canudos está correta. Quer dizer, o que não está correto é porque é um delírio. Um delírio onde ele consegue ter uma pessoa do lado que gosta dele profundamente, mas ele está muito velho para ela. Sim. Então tem todos os conflitos da Guerra de Canudos, do que ele lembra, porque ele tem hora que ele se vê na guerra, né? Entendi. E tem a publicação dos quadros que ele deixa após embora. Que né? bacana. Digamos assim. E os gestos? Os gestos de cada lugar, a minha filha, ela é arte educadora, atriz, trabalhou no Doutores da Alegria uns 12 anos, mais ou menos. E aí um dia, ela conversando comigo, pai, puxa, estava contando do hospital, aí ela falou, eu queria sair para o interior, para fazer coisa no interior, né? Então, o doente no hospital precisa de alento e tal. Mas isso, pessoas que sofrem no interior, com pobreza, com falta de coisa, com desatenção e tal. Eu queria ir viajar para o interior fazendo palhaçada no interior. Perfeitamente. Aí, imediatamente, quer dizer, antes disso, ela, para ir para a escola de teatro, eu que arrumei esse pauzinho para ela entrar na escola de teatro, se formar e tudo mais. Que era uma escola difícil de entrar. Mas eu consegui com um amigo meu que era amigo da dona da escola. Bom, aí o que ela fez? Vendeu o carro, eram duas, ela e a colega dela. Venderam um carro, e saíram de São Paulo, e foram, e por causa da minha ligação com a história de Canudos, o primeiro lugar que eles foram foi lá no Canudos. Sim. Saíram de São Paulo e foram fazendo o Nordeste todinho, chegando lá na Amazônia. Chegavam na cidade, contratavam as pessoas da cidade, fazia palhaçada na rua para as crianças, né? E ela, como ela trabalhou no Doutores da Alegria, o Doutor da Alegria chegou a mandar os membros dele que iam para os hospitais fazer uma temporada com ela, um giro com ela. E levaram um médico também, médico mesmo. Esse médico se identificou com o trabalho e acabou casando com a minha filha. É mesmo. Deram duas netas maravilhosas. E ela tem esse trabalho, chama Las Cabaças. É um trabalho que já dura muitos anos e um trabalho de uma consistência maravilhosa. E quando ela fez isso, ela criou um blog. Então, eu li o blog todo dia e eu escrevia no blog, naquele lugar que você pode comunicar. Sim. Eu escrevia com o pseudônimo de Anônimo, né? Então, durante todo o tempo que o blog existiu, eu era o Anônimo. Sim. E eu escrevia em forma de poesia. Aí passou o tempo, tal, um dia ela precisava de um material lá, que ela sabia que eu tinha guardado. E aí ela foi procurar e começou a ver as coisas do Anônimo. Ela falou, pai, você já viu o tanto de coisa que você escreveu e que traduz o que nós fizemos? É mesmo. Aí juntei tudo e, claro, fiz deu alguma mexida, escrevi mais algumas coisinhas, mas aí é o Anônimo se revelando que sou eu que escrevia para elas no blog. Legal, que história bacana. E aí nasceu os gestos de cada lugar. Gestos de cada... Pois é, esse é o gesto de cada lugar. Né? Porque a palhaçaria é cheia de gestos, né? E procura gestos no
na criança, no adolescente que está assistindo. Ela interage com os gestos de todo mundo do local, né? Que bacana. E o que você espera aí dessa interatividade? Como é que você que você viu aí nas suas apresentações aí? Você fala do aqui. Flick. Olha, eu acho sensacional a iniciativa, sabe? Gosto muito, é a segunda vez que eu venho. Sim. Né? Eu acho assim que é uma coisa muito forte que precisa de cada dia ter mais energia para fazer. Sim. Né? Eu acho que já tem, mas eu acho que sim, quanto mais você... Porque, vê bem, nós temos muita coisa para aprender, para mostrar. Né? E Ipameri sai assim na frente de um tipo de ação que você não vê por aí. Você não vê aqui, não vê nos outros estados. Sim. Né? Então eu acho assim, que é consolidar isso. Eu acho que já está consolidado. Sim. Mas agora precisa de consolidar mais. Né? E pode ter outros desdobramentos do que é mesmo, né? Sim. Agora, e é irrepreensível o que eles fazem com relação às escolas. Isso aí... Né? Essa troca de... Não, ir para a escola, pô, isso é a coisa mais sensacional. Né? Eu acho que é a coisa mais acertada que tem. Porque é festival de qualquer coisa. Não tem que ficar só, não tem que entrar nas escolas. Nossas escolas estão precisando. Sim. Porque eu acho que o ensino nosso, ele virou um bolsão aqui e está deixando o negócio desmoronar em torno dele. E essas crianças aqui que vão entrar no meio da fusaca que estão fazendo com a cultura nossa. Sim. Realmente, a nossa cultura não é questão de modernidade, eu estou velho. Não é isso. Não é isso. A questão é que nós estamos destroçando a nossa cultura. Né? Porque a nossa cultura tem um valor, sempre foi, na música, no teatro, no cinema. Agora vai dar uma respirada, porque é assim, quando acontece uma coisa boa, respira mais aqui. Mas não pode ser só isso. Entendi. Inclusive, vai sair aí um movimento para dar uma vaporizada nas questões do patrocínio das leis de incentivo. Eu soube agora, antes de vir para cá. Sim. Vai ter uma movimentação aí, né? Porque a gente precisa... E falaram até no final do livro, né? De acabar com o livro, com essa tecnologia. Pois é. Imagina olha, isso? Eu acho que hoje você tem lugar na internet que se você coloca uma frase, o cara desenvolve um artigo inteiro. Quer dizer, eu sou para fazer isso? Eu não falo. Mas onde tá o nervo do negócio? Porque, por exemplo, eu dizia para minha irmã, para uma das minhas irmãs, que o dia que eu descrevesse o tio Joaquim, eu ia ser escritor. E o tio Joaquim era um irmão de criação do meu pai, que morava com a minha avó lá na chácara. Sim. A minha avó é santa agora, né? Santa Catarina, que doou o terreno do cemitério. Sim. Agora eu digo lá Santa Catarina. É verdade. Então ele morava com a minha avó, né? Ele é irmão de criação do meu pai. E ele, para ir para o cemitério, ele abria a porteira, punha a mão para trás com o chapéu. Eu falei isso, né? Então a história dele, eu falava para meu irmão, o dia que eu consegui expressar como era o tio Joaquim, eu vou virar escritor. E foi o primeiro ponto do livro. O primeiro livro e o primeiro ponto. Né? Legal. Isso foi legal. Muito bom. Bacana. Marcos, eu quero aqui agradecer pela sua disponibilidade de estar aqui conosco. Quero deixar também os microfones à sua disposição. Caso tenha algo a acrescentar, algum assunto que você queira destacar e não passar em branco, por favor, sinta-se à vontade. Olha, não tem nada, tá tudo ótimo. Gostei, adorei o papo. Né? Obrigado. Eu converso demais. Tem muita história para contar. Isso aqui é história de Mas eu me entusiasmo um pouco, porque a gente
não sei, eu me sinto muito feliz em ter conseguido fazer tudo isso, conseguido educar meus filhos dentro desse universo. Sim. Né? E ter feito muita coisa, né, que eu acreditava. E assim, eu fico na torcida para os caras não desmontar mais coisa, porque estão desmontando muito. Aham. Mas eu te agradeço muito. Eu que Né? agradeço. Prazer muito grande. Agradeço o pessoal que me chamou, Marquinho aí, Sim. porque eu gostei muito de vir aqui da primeira vez, da segunda e agora da terceira. E muito obrigado pelo papo aqui. Bacana, eu que agradeço. Vou te acompanhar. Depois você vai Bacana. mandar o link para mim, Vamos sim. que eu vou te acompanhar agora cotidianamente. Legal, muito obrigado. Satisfação, foi um prazer te conhecer Prazer hoje. é todo meu. Tá? E com certeza Muita gratidão. teremos a oportunidade de nos reencontrarmos aí Vamos sim. para falar de cultura, né, de falar de arte e de tudo mais. Gente, é isso aí. Conversei hoje aqui com o poeta, dramaturgo, fotógrafo, compositor, artista plástico Marcos Quinan e, claro, né, você que tiver a oportunidade de acompanhar o trabalho do Marcos ou quiser conhecer um pouco mais, Na internet. YouTube ou Tem Instagram? no YouTube, tem. Não tem Instagram. Não, na internet você colocar meu nome Marcos lá no Quinan, Google, vai você vai achar lá. encontrar minhas músicas, você vai encontrar ó, possivelmente algum livro ainda que não está esgotado. Sim, Né? legal, Tá bacana. tudo lá. É isso aí. E eu tenho Facebook também. Mas o Facebook meu é muito michuruca. Eu falo mais das outras pessoas. Sim. É meio um Mas é uma outdoor. forma de conectar. É um lá. outdoor dos meus amigos todos. Bacana, bom demais. Então tá aí, Marcos Quinan registrado aqui no nosso podcast Cá Entre Nós. Vamos ficando por aqui, deixando um forte abraço a todos vocês e, claro, vem aí, né, novos bate-papos, novos podcasts aí já na próxima quinta-feira ou terça, uma coisa assim, né? Vamos nessa. Vamos fechando por aqui e a gente se fala na próxima oportunidade. Valeu, um abraço, tchau, tchau.